Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao espaço do Caminho do Encontro. Um prazer estar aqui novamente hoje para receber a doutora Valdenice Cossermelli, nossa querida columnista, que vai trazer um tema tão relevante como a saúde mental em estes tempos de pandemia ou pós-pandemia, como desejemos llamarla. Muito contenta, o tema é bastante persistente. Sí, de Dilson, concordo contigo. Boa noite a vocês. Flávia Fairbanks entrou desde Miami. Paula também Baltasar desde Portugal. Un placer tenerlas aquí. Hola, Nali. Vamos a darle un poquito de tiempo más. Oi, Flávia, querida. Un beijo desde aquí. Vamos a llamar a nuestra querida doctora. Un minutinho. Aquí. Doctora Valdenice. Doctora Valdenice, vamos lá. Aqui estamos. Já mandamos convite. Sejam todos bem-vindos. Olá! Boa noite. Que linda que está a doutora Valdenice hoje. Há pedidos, né? Eu sei. Tudo bem, Bien. Maria Laura? Tudo bem, querida. Gostaria de apresentarte para los que no te conocen. Hoy estamos recibiendo a la doctora Valdenice Cossermelli, graduada en medicina por la USP en el año 1985 y doctorado también por la USP en 1996. Actual profesora adjunta do Departamento Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí, experiencia na área de medicina con énfasis en reumatología. Bom, yo gustaría antes de comenzar abrir con la definición para la Organización Mundial da Saúde do que significa saúde mental, porque eu acho muito importante que as pessoas entendam qual é o conceito. Para la Organización Mundial da Saúde, refiere-se a la saúde mental como un estado de bienestar no cual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consigue lidar con los estreses da vida, trabaja de forma productiva y se encuentra apto a dar su contribución para la comunidad. Por otro lado, para la psicología, saúde mental es la capacidad de se organizar interna y externamente para poder estar adaptado no mundo. Bom, um tema muito especial, muito pertinente. Eu acho que a pandemia ha deixado secuelas y gostaria muito escutar teu punto de vista y el de la medicina hoy, del mundo de los médicos en las diferentes especialidades, qué es lo que están encontrando de seus pacientes y da población en geral. Então, eu estou muito longe de ser uma psiquiatra, né? Apesar de, na minha especialidade, nós lidarmos muito com o emocional das pessoas, porque as doenças autoimunes, elas têm... É muito importante que a parte emocional esteja equilibrada. E muitas vezes a parte emocional é consequência de um sofrimento físico, de dor crônica, etc., né? Uhum. Então, claro que eu tive que estudar e pegar umas frequências para ver realmente o impacto, né, que a epidemia, que a pandemia causou na humanidade. Então, eu acho que tem vários aspectos, Maria Laura, que eu andei estudando. Primeiro são os pacientes que tiveram Covid. Muitos deles vão evoluir com importantes sequelas neurológicas e por conta da parte vascular, que foi muito acometida, com trombo, com inflamação dos nervos cerebrais, inclusive, e eles podem evoluir, então, com múltiplas alterações, tanto de raciocínio como afetivas. Então, teve muita ansiedade pós-Covid, que a gente acabou detectando, né, nos estudos e tudo, a parte depressiva e a parte cognitiva. Muita déficit de atenção, muitas coisas relacionadas a essa população que teve Covid. E aí a gente tem a população geral que não teve Covid, mas que sofreu os efeitos da pandemia de um modo
cruel, né, que tem tantos aspectos que a gente pode discutir aqui hoje, e tem os profissionais de saúde, né, que é um submundo aí que foi muito afetado, muito afetado. Então, tem muitos artigos comentando que os profissionais de saúde são os indivíduos mais afetados do ponto de vista de doença psicossomática, psicológica, né? Ansiedade, insônia e depressão são os principais objetivos de todos os trabalhos para detectar essas alterações, né? Então, você quer que eu fale primeiro de qual parte? Você está na sua casa. Comece você. Eu te Então, acompanho e te vou perguntando. bom, agora vamos imaginar, então, vamos à primeira parte, que comecei pelos pacientes com Covid, o medo que esses pacientes tiveram de pegar, de efetivamente ficarem doentes, alguns serem internados e alguns terem um êxito, infelizmente, letal, aí perderem a vida, né? Então, a gente tem esse paciente que encarou a morte, que ficou internado, que ficou isolado, porque é proibido visita para paciente Covid, acompanhante, etc. E a luta diária de ver o físico deteriorando com essa doença que levou a internações prolongadas, e com isso a um déficit para os pacientes que sobreviveram muito severo, físico e mental. Né? Então, você soube, né? Pessoas perdem peso, perdem 20 quilos de massa muscular. E homens, né, que tinham toda uma constituição até mais forte que a das mulheres, perderam muita massa, tiveram que fazer muita fisioterapia e tudo. Agora, como consequência, a gente tem a ansiedade, a depressão e, de fato, algumas sequelas por acidentes vasculares cerebrais, porque a gente sabe que o Covid leva à trombose, né? Então, eu peguei aqui, olha, para a gente ter uma ideia, 62% dos pacientes tiveram eventos cerebrovasculares, 31% alterações de comportamento, cognição e personalidade, e 9% problemas neurológicos. Então, é impactante o envolvimento cerebral nesses pacientes, né? Se a gente pegar a população em geral, a gente sabe, fica muito fácil, porque nós nos identificamos com esses problemas que tivemos na pandemia. Então, o isolamento, o problema social que é para um ser humano ficar isolado, não poder ver família, não poder ver os amigos, não poder socializar, não poder conversar, não poder abraçar, beijar. Então, são coisas que eu acho que nós tomamos consciência que necessitávamos tanto por conta dessa pandemia, né? Fora isso, existem também os problemas relacionados nessa população geral com idosos e com crianças. Então, nós soubemos que crianças nasceram na pandemia e não tiveram um convívio, nem com a natureza, nem com outras crianças. Então, eu não sei exatamente, eu não cheguei a me aprofundar nisso, mas o que será dessas crianças do ponto de vista de evolução, né? Como eles serão por perderem 2 anos de uma parte tão importante da formação da personalidade, né? Da experiência de vida, etc. E mesmo desde a parte motora, Valdenice. Pois é. Na falta de estímulo motor também. Estímulo motor, de correr numa praia, sei lá, né? Tanta coisa. E os idosos, por sua vez, acho que foi uma coisa muito séria. Eu tenho um pai de 95 anos e ele, primeiro, ele não entendia, ele é médico, ele fala assim, mas que epidemia? Eu nunca fiquei preso por conta de uma epidemia. Então, a compreensão, os problemas gerados pelo abandono, porque nós não queríamos transmitir. Então, aí todo mundo de máscara. Não podíamos mais ter almoços, jantares, etc. Então, é muito complexo.
a suscetibilidade desses indivíduos, muito maior, desses idosos também, né? E o luto, né? Quando eles pegaram e foram, né? Então, eu enumerei algumas coisas. Então, é assim, para a população, qual era o problema? A exposição, o medo de pegar, usar a máscara, a neurose de, tipo, ter que lavar tudo, não é? A raiva do outro não se cuidar. Quantas brigas tiveram porque o cara usa máscara aqui, não quer usar máscara, não quer tomar vacina? Politicamente, um negócio muito complicado também, porque todos os governos, não foi só o brasileiro, eles tomaram a frente, eles entraram na frente dos médicos. Então, o que a população tinha de comunicação e de segurança, de poder conversar com o médico e saber dele, Perdeu. ou pouco que nós sabíamos, mas pela lógica, a gente tem uma formação melhor, foi barrada por uma evidência de seres humanos, de indivíduos políticos aí que queriam, de fato, entrar na frente e tomar, na verdade, ter vantagens em relação a tudo que aconteceu. E em cima de uma fragilidade de um povo, de vários povos, né? Da humanidade. Então, eu assim, quando eu ouço pessoas, porque o que a gente vê da imprensa também é que eles gostam de colocar na imprensa os indivíduos populares, e muitos deles não têm uma formação acadêmica, né? Então, explorar e divulgar tratamentos, né, possíveis, que são totalmente fora de propósito quando pegamos estatística, divulgar. No começo da pandemia, Maria Laura, eu tive a falta de sorte de ver um infectologista dizendo que não precisava usar máscara porque tínhamos falta de máscara. Então, ele resolveu preconizar não usarmos. Tá? Fora os tratamentos que não são comprovados. Aldenici, yo Oi. creo que todo esto que vos está expondo, para aquella persona que tal vez hasta antes de la pandemia sufría de ansiedad, más medianamente lo conseguía administrar, tenía otras distracciones, tenía esa vida social, no momento que fica isolado y se encuentra con esta amenaza externa y con estas obsesiones con la limpieza, con la máscara, con la información diaria que nos bombardeaban, puede haber creado en este momento o un trastorno de ansiedad o un trastorno do síndrome de estrés postraumático, porque se están viendo cosas en personas que tal vez hasta antes de la pandemia no estaban, digamos, tan manifiestas, para ponerlo de uma maneira. Tá, então eu vou te falar, ó, ansiedade na população geral, 30%. Depressão de 9% a 17%, dependendo do estudo. O sofrimento psicológico, até 36%. Não. E o estresse pós-traumático, um pouco menos, 3% a 7%. Isso na população geral. Então, se dentro de tua casa você vê alguém, ou em teu consultório, um paciente que vem à tua consulta, ou um colega teu de trabalho, que, digamos que estamos na terceira dose da vacina, medianamente já estamos um pouco mais informados e ainda essa ansiedade, esse medo persiste. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer concretamente para enfrentar esto? Porque tem muita gente que tem dificuldade de verlo ou não sabe aonde ir a consultarlo. Maria Laura, é claro que o apoio de um profissional de saúde mental é o ideal, né? O psicólogo, o psiquiatra, né? Então, eu acho que todos nós ficamos muito expertos em nos diagnosticar com transtornos mentais nessa pandemia. Me incluo, inclusive. Tive dificuldade para dormir, alterou no começo que nós ficamos confinados,
alterou toda a dinâmica do sono, né? Então, tem muita insônia, tem muita ansiedade, tem muita depressão, tem abuso de substâncias químicas, que cresceu demais. Na população psiquiátrica, o que eu li é o seguinte: quem não era alcoólatra pode ter virado, e quem não era ex-alcoólatra bebeu de novo. Tabagismo, mesma coisa. Então, outras drogas ilícitas, a mesma coisa. Então, nós só poder... É como um tiro dado, na minha opinião. A ansiedade não é uma coisa assim, tipo, olha, pode ficar calma que a pandemia está acabando. De fato, eu acredito que ela esteja acabando mesmo pela curva dessas epidemias anteriores. Eu não sei de Covid profundamente, mas a gente está vendo uma desaceleração no sentido de gravidade. Mas a ansiedade, uma vez deflagrada, eu não acredito que tenha um botão que a gente possa desligar, a insônia muito menos. Mas eu acredito muito que nós tenhamos que voltar ao que a gente sabe que é saudável. A ver, te escutamos. Tentarmos nos comunicar, nem que seja por via virtual, tá? Online, porque isso foi uma das coisas que segurou. Então, Totalmente você tem um mérito, porque você trouxe as pessoas juntas, a gente viu a cara das pessoas, a gente pôde conversar novamente. Então, uma das recomendações do pessoal que trata é tentar manter um contato que seja pelo menos virtual. Né? A outra coisa é tentarmos voltar àquilo que nos dava prazer. É muito fácil saber como que a gente fica bem psicologicamente. É comer direito, atividade física. É atividade física, é dormir bem, é termos contato social, até a roupa. O que eles recomendam, você não pode ficar de pijama, você tem que se vestir. Quanta roupa a gente deixou no armário e quanto prazer nos dá nos arrumarmos, botar uma roupa boa, botar um colar, botar um brinco. Não podia pôr brinco porque enroscava na máscara. Então, essas pequenas coisas que nos pareciam até fúteis, a gente sabe que para o ser humano são importantíssimas. Mexem com a autoestima, nos faz sentir vivos. Né? Então, exercício. E tem também, claro, a parte para ansiedade de relaxamento, de meditação, né? Que a gente tem que fazer. Quando isso não, a psicoterapia e o tratamento farmacológico. Mas quem vai poder medir tudo isso é um profissional de saúde. A gente faz as recomendações como médico da parte fácil, entre aspas, né? Sim. Dormir, comer, dormir, fazer exercício, né? Para tentar resgatar essa vida que a gente perdeu. Então, sim, esse é o pareceria, Valdenice, quando você escuta... eu escuto jovens, por exemplo, eu tenho filhos jovens, não? E para eles também foi um choque tudo isto. Imagina que este era um país onde os jovens saliam, final de semana voltavam de madrugada, se encontravam com seus amigos, viajavam final de semana, a universidade. Tem gente que terminou sua carreira de forma virtual. E para eles faltou social, faltou esse convívio. E eu concordo com você, eles ou ficaram mais dentro de casa, no mundo deles, que também uno tem que estar atento para puxá-los e traê-los ao mundo real, entre aspas, da melhor forma possível. E também ficaram um pouco desmotivados com o futuro. Então, eu vejo que também a gente jovem está sentindo essa ansiedade e essa incerteza com o futuro muito forte. Com certeza. Muito. Uma coisa que eu comento bastante, eu tenho 61 anos, né? E é um pouco aflitivo pensar que eu perdi 2 anos. Né? É um pouco aflitivo. Mas para eles que estão nessa efervescência de vida, eles perderam 2 anos de balada, de bagunça, de coisas prazerosas. Todo mundo perdeu muito. E a gente está falando de um cenário muito melhor, porque o clube está aberto, você pode sair de máscara, você pode ir no restaurante. E aquela época que a gente ficou dentro de casa que não podia? Tinha toque de recolher.
né? Que a gente esquece rápido essas coisas, né? Mas Quase uma guerra, Valdenice. foi extremamente traumatizante, né? Tudo isso. A solidão de muitas pessoas, né? Eu falava assim, nossa, eu queria tanto ver um horizonte, uma praia, né? Que é uma coisa tão... Não parecia que a gente precisava tanto disso, né? Então, eu concordo. Eu acho que esses jovens perderam demais também. Tem uma corrente entre os jovens, e, claro, entre outras pessoas também. Eu tenho até colegas que não tomaram vacina, né? Então, tem um terror em cima do que já é um terror. Pandemia é um negócio muito sério que aconteceu na humanidade. E agora tem da conspiração, que não pode, a vacina vai fazer mal para quem quiser engravidar um dia. Então, tem algumas coisas que nós médicos não sabemos, mas que o leigo está sabendo. Eu não sei como. Isso também é desmerecer muito a nossa classe. É desmerecer demais a nossa classe. Porque a gente está tendo um cenário onde o leigo sabe tudo sobre Covid, o político sabe tudo sobre Covid, o médico está lá espremido, né? Não podendo, muitas vezes, veicular o que é a grande verdade, o que é um estudo científico, né? Então... E também é um fator ansiógeno, porque você concorda que você não pode pôr a saúde sua nas mãos de um político. A sociedade também ficou ansiosa por esse descontrole de não saber quem era um pouco o que tinha palavra científica. Esse fator é um dos desencadeantes de ansiedade na população. Sim? Não ter um órgão de saúde pública que diga, é assim que é. É assim que é. Porque o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outro. Não tem evidência científica para nada. Cada um fala o que quer. Então, a população perde uma segurança, além da própria vida, de poder perder a própria vida, é a falta de uma informação segura. E veja se eu não tenho razão, quando quando a gente vê o que tem de informação ainda não concreta sobre o Covid. Né? Então, é porque a classe médica, e isso a classe médica tem culpa, porque ela deveria ter conselhos e representantes mais poderosos para poder levar o que ela tem obrigação de levar, que é a informação correta. Uhum. Não é? Posso dizer-te uma coisa assim? Eu acho que o recado que você está passando é fundamental, porque eu acho que hemos chegado a um momento na sociedade, Valdenice, em donde cada uno vai ter que apropriar-se de seu lugar e fazer-se responsável dentro da comunidade. Que papel tem? E o médico tem um papel muito importante, porque estas coisas, estas secuelas que estamos vendo na saúde mental, também têm que ver com essa mala condução de informação que tivemos durante os primeiros meses. Isso também foi um super factor de ansiedade. Então, eu acho que en los lugares, digamos, en los lugares médicos, entre los médicos, este debería ser un compromiso que se deberían tomar, ¿sabes? La facultad y los profesores a los alumnos, porque claro, es ocupar o lugar que vocês tienen y a responsabilidad con esta saúde mental. Porque no pueden ser los números que você está contando ahora en cuanto a porcentaje de ansiedad, de trastorno de ansiedad y de depresión, de síndrome postraumático, de insomnia. Todo eso lo va a pagar nuestra sociedad por los próximos años, no solo por el momento actual. Não, imagina, olha, o alcoolismo aumentou 32%, o fumo 20%. Entonces, mismo los planos de salud, o impacto disso tudo. Todos deberían estar observando estas secuelas que está dejando esto. Porque o custo, além de emocional, psiquiátrico, psicológico, afectivo, familiar, va a ser para la sociedad. É claro. Porque vai influir no trabalho, nos executivos, nas empresas. O sea, es un tema para traerlo y colocarlo encima de la mesa.
Agora, se a gente pensasse em 30% da população teve algum distúrbio de saúde mental, pensa isso em relação aos 300 milhões de habitantes. Quantos seres humanos nas suas casas sozinhos estão sofrendo? Entendeu? E o que eles vão fazer para reverter isso? Tudo bem, a gente está falando aqui de uma bolha de pessoas que têm acesso, provavelmente, às coisas. Agora, imagina quem não tem. Imagina quem não tem. Agora, o que podemos fazer nós, com nós cidadãos, não médicos, com as pessoas de nosso entorno, Valdenici? ¿Qué cosas deberíamos estar atentos? ¿Cuál sería la mejor forma porque você sabe que hay todo un preconceito con los problemas psiquiátricos o psicológicos o mentais, y muchas veces es el estrés, es la situación, es el trabajo, ya va a pasar, cuando me tome 10 días de ferias me voy a estabilizar, y no es así, porque yo acho que esa cosa se va enquistando, tanto una persona como dentro de su trabajo, como dentro de su familia. Entonces, ¿cuáles podrían ser, para estas personas que nos están escuchando? Tenemos gente de Minas Gerais, Belo Horizonte, desde Estados Unidos, desde Portugal. ¿Qué pequeñas cosas te tienen que llamar la atención como para decir, hola, esa persona está precisando de que alguien le extienda la mano? O está precisando ir a uma consulta médica para buscar apoio? Eu acho que, a Maria Laura, que está muito fácil da gente perceber o grau de estresse. Você já reparou, assim, como as pessoas estão com um pavio curto? Outro dia eu estava observando no clube, tinha uma senhora, ela levantava, ela brigou com o caixa, ela brigou com quem deu a comida, aí ela achou que a comida tinha sido tirada rápido demais, devolveu a cerveja, pegou outra da geladeira, aí, você sabe? E aí é engraçado como as pessoas elas estão perdendo o limite de com quem que elas podem fazer isso, porque elas vão fora de casa desabafar e soltar toda a ira, né? Tudo que elas passaram aí de problema. É assim, eu acho que a pessoa que está passando por isso tem uma consciência de que algo não vai bem. Uma insônia é fácil de detectar. Ansiedade é sempre... E tem ansiedade com pânico, né? A gente está vendo muito, porque combina agora você ter medo de pegar o Covid, por exemplo. Então a ansiedade, o pânico é um tipo de ansiedade, né? Então é fácil de ver que você não está bem. Eu acho que as pessoas que estão com... O problema é assumir, né? Então as pessoas que estão passando por isso, óbvio, elas sabem que elas estão sofrendo. Mas eu acho que o que você falou é fundamental. As pessoas do entorno têm que dar um toque e têm que respeitar aquilo. Tem as duas coisas. A primeira, do entorno negar, que é muito comum, né? Imagina, essa pessoa é uma pessoa forte, maravilhosa, vai superar só com o raciocínio dela, que é outra coisa errada. Porque a gente não consegue só com racionalidade sair de um quadro emocional. Isso é outro departamento. Então, nem que a pessoa seja um gênio, ela consegue sair sozinha. Então, eu acho que tem tantos vieses aí, Maria Laura. Eu acho que família é uma coisa super importante para tentar resgatar. Existe muita resistência de procurar profissional de saúde. Então, eu diria que, com a minha experiência de médica, a gente tem que buscar esse indivíduo para as coisas prazerosas. Sabe? Para tentar, assim, meditação, yoga, exercício físico. Eu falei de alimentação, eu acredito muito que uma alimentação na hora certa, balanceada, boa, tenha o seu papel e dormir bem, né? Bem. Mas o que você quer? Como é que eu posso relaxar com aquela família, não sei o quê? Tá bom. Você gosta de tomar um café? Você gosta de pintar a unha, ficar meia hora com a tua mão ali, com a pessoa mexendo na tua unha, você fica com soninho? Faça isso. Qualquer coisa. Não importa. Conectar-se com o prazer. Conectar-se com o prazer, com sentir-se viva, com sentir-se relaxado, né? Você tem que buscar
Porque todos esses distúrbios, a maioria deles, a insônia e a ansiedade, você tem que buscar algo de relaxamento. Sim. A depressão é um pouco diferente, porque tem alguns estudos mostrando até suicídio. Eu tive vários relatos no meu consultório de mães dizendo que os adolescentes estão se mutilando. Sim. Porque é o que você falou, esses jovens, eles estão no auge, na explosão hormonal, loucos para sair, loucos para viver, né? Então, onde vai toda essa energia, toda essa força contida? Então, tem pessoas se mutilando, tem crianças, adolescentes se mutilando. E o álcool, né? O álcool também, não? Concordamos? E que o álcool também é uma señal de que não pode ser que uma pessoa, para estar motivada, ou para dançar, ou para beijar alguém, precisa haber passado por uma esquenta e já chegar bêbado na festa para soltar-se. Tem algo que não está bem, Valdenice, concordás? Não, mas isso já é antigo, a Maria Laura, não tem a ver com a pandemia, eu acho. Não, mas eu acho que os jovens ficaram muito fechados durante meses e no momento quase que saíram da gaiola, sabes? Eles entraram em uma coisa. Olha o que aconteceu em Réveillon. Foram ao Nordeste, foram à festa, todos ficaram doentes, mas havia uma necessidade de sentir-se livres novamente, claro. para falarlo de uma forma. É claro, sim. É claro. E Isabel está escrevendo algo que gostaria de ler, te dice, as pessoas e o entorno precisam entender que não é uma escolha, el de não estar bem, não? Ou em um estado de ansiedade ou depressão. A pessoa debilitada simplesmente não consegue reagir, precisa de paciência. Tua opinião? A minha opinião é que realmente demora bastante. Então, não é porque acabou a pandemia que vai ser um botão que vai ser desligado. Acabou a minha ansiedade, não, porque é um tiro dado, é um processo de doença mental, doença entre aspas, de um distúrbio mental deflagrado. Nós temos que lembrar que o cérebro é uma série de substâncias químicas que são liberadas, facilitações neuronais. Então, não é uma coisa simples que o cérebro simplesmente cura. É como começar a fazer um regime. Você pode, para você desfazer todo um ciclo de acúmulo de gordura, demora meses, né? Quem pode procurar um profissional de saúde mental, eu acho que esse apoio externo também é muito importante. Porque é claro que na aflição dos familiares tentarem ajudar, eles podem gerar uma ansiedade ainda maior. Sabe? Olha como a sua vida é boa, você não pegou Covid, você tá bem de saúde. Essas coisas não ajudam muito, porque são racionalizadas. Silvia coloca, mas quando você percebe tudo isso em parentes próximos, mas ele não aceita essas ajudas, acha que trocar o dia pela noite é normal, não gosta de uma atividade física, não quer procurar ajuda. O que sugerimos? Ai, ai, ai. Se a pessoa não quer, né? Claro. Esse é um ponto que eu queria trazer hoje com você, porque eu acho que nós hemos, digamos, lutado muito, e principalmente estas mulheres 50 mais, de respeitar a opinião do outro, de respeitar o livre-arbítrio, de ser respeitadas. Então, uno muitas vezes tuvo que respeitar para que o outro respeitara o ponto de vista nosso. E isso que está dizendo Silvia aí, ¿qué acontece quando a pessoa não quer? Qual é o ponto límite de dizer, bom, tiene que intervenir alguém, goste ou não goste, ou o quê? Ou é livre-arbítrio, né? Eu tenho uma prima aqui querida que está dizendo que não passa num passe de mágica. Então, é isso que a gente... Ela é psicóloga, então ela está afirmando o que a gente sabe. Quando não tem jeito... Eu acredito apenas no profissional de saúde, que sabe como lidar com isso, né? Eu concordo. Porque muitas vezes a emoção envolvida entre os familiares talvez não funcione, né? Tem muitas coisas envolvidas. A pessoa não quer estar fragilizada, não quer mostrar que está fragilizada. Tem
tem tantas coisas, ou até usa a fragilidade com o familiar. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que tem que entrar um profissional que saiba aquilo, né? Uhum. E o que a gente está vendo, Maria Laura, antes que termine nosso Temos papo... tempo ainda. Temos tá. algumas perguntas a Porque mais. eu queria contar para as pessoas que a classe mais afetada, então a gente falou, paciente com Covid, população geral, né? Alguns pacientes ex-aditos, né, de álcool e tabagismo, que é uma população especial. Os psiquiátricos pioraram muito da doença mental, mas os profissionais de saúde são a classe mais afetada, porque eles passam de pessoas que não tinham tanta ansiedade para dar um boom percentual maior do que todos os outros grupos. Uau! Então eu queria comentar isso porque nós não somos de ferro, nós somos seres humanos. E aí entrou uma questão, principalmente os que estavam na linha de frente. Então esses indivíduos, esses médicos, tinham medo de pegar, tinham medo de não curar o paciente, tinham medo de transmitir para os familiares. Tiveram tripla jornada de trabalho, porque muitos profissionais ficaram doentes, muitos profissionais desistiram da medicina. Então, é um acúmulo descomunal. E, ainda por cima, claro, a gente sabe que nós temos um papel fundamental na vida dos pacientes, nós tínhamos que ter as respostas. Até hoje eu tenho pacientes que me ligam, peguei Covid, o que eu faço? Então, é complicado porque a gente não tinha muitas respostas e ainda não temos muitas respostas. Então, ok, não é cloroquina, não é ivermectina, que a gente sabe que é dos estudos, né? Tem que ser um antiviral para os casos graves, o anticorpo monoclonal da interleucina 6 para casos graves, né? Corticoide não pode usar no começo, tem muita gente usando dexametasona, usando prednisona no início. O vírus aumenta, você vai imunossuprimir, o vírus vai crescer, vai aumentar na fase inicial. Então, o corticoide tem que ser na hora correta, na hora que tem inflamação, e não na fase da viremia. Então, essas coisas que nós, médicos, devíamos estar pondo em outdoors para todo mundo saber a verdade, tá escondida no médico ou outro que fica lá batalhando, tentando informar o paciente da coisa correta. E tem uma síndrome agora, Maria Laura, chamada burnout, que é relacionada a um estresse de profissão, principalmente na área médica. Então, professores também sofrem desse burnout, que é depressão, que é ansiedade, que é falta de motivação, que é até... imagina, invocar com o parceiro. Repite porque não entendi. É assim, implicar com os hábitos do parceiro, faz parte do burnout. Sintoma, falta de exercício, comer errado, é uma série de alterações aí, e é uma síndrome extremamente grave e que demora muito tempo para se resolver. Quase 50% dos médicos americanos estão com burnout. Uau! É muita coisa. Essa pandemia vai deixar uma herança de muita doença nessa área mental, viu? Muito. Né, Muito. Maria Laura? Quero saber quem vai pagar essa conta, pergunta Angela. Luna, que boa pergunta. Exatamente. Não vai ter ninguém, né, que vai pagar a conta. Dice, alguien puso mi anoso, médico receitó corticoide no segundo día de síntomas. ¿Será que puede haber sido eso que causó síndrome post-COVID? No sabemos. Não sabemos, né? Bem. É difícil provar isso, né? Celina está preguntando, ¿mas hizo por causa do COVID? Pregunta un poco mejor, Celina, porque no me está quedando clara la pregunta. Si eso es por COVID o qué, o burnout, o si es por o estrés da situação, ou do trabalho... Pelo Covid, o distúrbio mental pelo Covid, é isso que ela
Acho que ela está perguntando, né? Então, Você falou disso no a início. gente falou no comecinho que Isso. a parte vascular cerebral e também dos próprios nervos é muito afetada no COVID, tanto a parte de neurônios do sistema nervoso central como os periféricos. Tem muito paciente evoluindo mal também da parte periférica por envolvimento pelo COVID. Então, tem essa parte que altera a personalidade, da déficit de atenção, da parte cognitiva, tudo pelo COVID, sim, né? E as alterações periféricas também. Então, Você sabe que hasta agora no falaban los médicos de ese tipo de secuelas. Falaban das motoras, falaban das neurológicas, mas no habían puesto énfasis en la parte... Mira, tem uma pessoa que está ahora no público, que tuvo COVID, uma pessoa que estava medicada com uma medicação psiquiátrica, e o médico explicou para ela que tenían que regular as dosagens novamente, porque o COVID havia feito alterações. claro. E como ela estava medicada hasta antes do Covid, agora ia ter que precisar de ajustes, não para pior ou para melhor, mas ia precisar reajustar porque havia cambiado a parte química cerebral. Exatamente, exatamente. E aí, pode ser por conta biologicamente, né, do que o vírus afeta essa parte, mas também por tudo que o paciente passa, né? A ansiedade toda de não ter um tratamento. Não, e de estar isolado, de não poder falar. Viste que no inicio no dejaban celular na UTI, después permitieron celular para que la persona, los enfermeros pudieran mostrar a alguien de su familia, porque olha, era una cosa que você comenzó a sentirse mal, llegó, lo isolaron, no entendía, ni entendíamos da doença no início. Não, imagina um paciente ir a óbito e você nunca mais poder nem falar tchau, né? Nem falar adeus. É uma coisa muito, muito forte o que aconteceu. Essas coisas de não dizer adeus, eu acho muito... O caixão fechado, né? Não poder fazer aquela homenagem. No, que hay gente que no pudo ni ir al velorio porque no podían ir a los cementerios. Entonces, eu acho que tudo isto va a precisar, sabes, do cuidado multidisciplinar para medir las secuelas que tudo esto está deixando. Porque eu acho que tem, e tem sim, tem alguém que falou do burnout em seu filho, dijo, eu não sou profissional da saúde, mas tenho visto burnout em todos, estudiantes, meu filho, trabalhadores em geral, em muita gente. Sem dúvida. Essa coisa de estudar, de fazer a faculdade online, e como ha perdido, outra coisa que ninguém está colocando, a qualidade acadêmica, Valdenice. Eles não têm a mesma qualidade de haver estado no presencial. Não, olha, é uma pena. É assim, eu dou aula para o 4º ano, né? Então, eles acabaram querendo algumas aulas. Quando melhorou um pouquinho a pandemia, que eles foram para o ambulatório, eles tinham medo de chegar perto do paciente. Tipo assim, nunca tinham chegado perto de um paciente. Porque o 3º ano é propedêutica, onde a gente começa, né, a realmente examinar os pacientes e tudo. Você imagina a lacuna, que é você perder, como você emprega o que você aprendeu, como você examina, como você tira uma história, você perder, ficar um buraco nessa parte. Ficou teoria. Então, que médicos eles vão ser mais para frente, né? Então, é complicado. E eles estavam nervosos. E a gente aprendendo aqui a mexer com toda essa tecnologia, adaptando as aulas. Eu fiz um monte de aula, assim, de caso clínico, para eles olharem a lesão, para ver o que eles achavam do joelho, para tentar trazer um pouco da vida real para eles. Mas é muito difícil. E muitos deles, vou te falar... casi contradictoria, Valdenice. Mira, cuando yo daba los encuentros presenciales en la librería Cultura, no Shopping Iguatemi, uno de los temas que trabajábamos era el estar conectados y desconectados, ¿no? Desconectarse del fora para el conectarse dentro. Y había todo un trabajo desde estas más 50 más de buscar el diálogo, estar presentes, porque muchas veces a conversa era por WhatsApp. Mismo hasta para llamar a un filho para jantar y venir a la mesa era por un recado no celular. Y hubo que hacer todo un trabajo
de desmamar a los jóvenes do mundo virtual para que estuvieran presentes. Y después llegó la pandemia. Y tuvimos que decir, bueno, hola, tenemos que voltar a lo virtual. Más como antes no era que no podía tenerse el celular, no podíamos hablar na cámara, no podíamos os recados porque o lenguaje era pobre. Hubo que hacer de nuevo una reacomodación en todas las generaciones. Y una cosa que yo acho que, vuelto a repetir, ainda no sabemos a magnitude das secuelas. Ahí tenemos a alguien que falou, ¿cuáles casos son considerados inmunosupresión y pueden tomar a vacina contra COVID? ¿Es porque están liberados a cuarta dosis para ese grupo? No entendí muy bien a pregunta. Eu também não entendi, mas assim, os imunocomprometidos são os que mais têm que tomar vacina, né? Lembrando que alguns dos imunocomprometidos podem ter intrinsecamente a imunossupressão, mas podem tomar medicações que inibem um pouco a formação de anticorpos. Mas é uma população mais susceptível. Nenhuma vacina é de vírus vivo. Nenhuma vacina é de vírus vivo do Covid, né? E as de RNA menos ainda. Então, é muito necessário. Com relação à quarta vacina, a quarta dose, não existem ainda estudos conclusivos. Isso que me deixa muito brava, porque o Ministério da Saúde brasileiro já falou da quarta dose para imunocomprometido. E não existe literatura mundial para provar que a quarta dose é, de fato, necessária e benéfica. Pelo contrário, um estudo que tem de Israel mostra que os níveis de anticorpos não sobem significativamente com a quarta dose. Então, é uma salada de informação complicadíssima. Infelizmente, nós temos que nos basear em literatura internacional, porque lá passa por crivo, passa por análise, nada é publicado sem ter uma lógica estatística e ética, sabe? É muito difícil. Então, é uma pena. O Ministério da Saúde brasileiro quer a quarta dose para imunocomprometido, sendo que isso não está comprovado ainda. Que funciona e que é bom e que vale a pena, né? Valdenice, dame 3 señales de alguien, vamos a separar por faixa etária, alguien de mucha edad, nuestros pais, por ejemplo, que hayan algunas señales que nos demuestren que o se están deprimiendo o está viendo algo que no está bien. Parar de comer no idoso. Eu acho que é uma questão aí importante. E assim, falta de motivação, não vê mais a novela, não lê mais o livro, não quer fazer mais exercício. Tem muita gente que largou o exercício porque não quer deixar o fisioterapeuta entrar, mas a sequela é muito grande no indivíduo idoso. Porque imagina, ele já tem um déficit muscular muito grande. Ficar sentado na cadeira, não fazer nada. Imagina, é uma coisa, é um desastre. Na minha opinião. Esos son síntomas para que los filhos vean. Perfecto. En la faixa 60-40. Olha, de depressão, você fala? De depressão ou de ansiedade. E uma coisa que você tem que aclarar. As pessoas acham que a pessoa deprimida está triste. A vezes a pessoa deprimida pode estar irritável. A irritabilidade também é um sintoma de depressão. Certíssimo, é isso mesmo. A pessoa deprimida às vezes reage com raiva para poder sobreviver. Então, eu acho que a alteração de humor e de comportamento é uma dica boa. Essa pessoa está diferente, grita ou está chorando, mudar o comportamento, eu acho, sabe? Eu acho que é uma dica muito boa. Tá? E o comportamento em geral que eu digo, tomar banho, comer, fazer exercício, não querer, sabe? Não ligar a televisão, cuidado algo com que o sean canal mudados que vai de ligar. sua rutina, de lo que eran sus hábitos del día a día. Cuidado com o canal que vai ligar também, né? Tem que tomar cuidado com o canal da televisão também, né? Com as informações aí bombásticas, né? Terrível. Obrigada, Flavia. Nos está mandando parabéns por la verdad, Jean Valdenice y María Laura. Nos queda otra fase. Os jóvenes. ¿Qué verías en los jóvenes que uno tiene que estar atento? Falamos de nuestros pais, falamos de nós, ahora falemos dos jóvenes.
Eu acho que é a mesma coisa, viu, Maria Laura? Mas principalmente abuso de substâncias, essa automutilação, eu estou falando da automutilação, é uma observação particular minha, não tenho um estudo para falar que isso aconteceu com maior intensidade, mas assim, foi uma. Estou contando anedoticamente. Mas acho assim, essa mudança de comportamento, né? É muito sério isso daí, muito. Eu não ¿Puedo acho que decirte muda algo muito. en relación a los jóvenes? Vos sabe que en la pandemia vivimos de las puertas para adentro. Entonces, muchas veces había jóvenes que fumaban maconha, que podían beber fora, que después viajaban y vos perdía algunos detalles. Esta cosa de conviver de puertas para adentro también fez con que os pais enxergaran hábitos que tal vez en otro momento preferían hacer a vista gorda, estar distraídos, me explico. Eu acho que também trouxe um conhecimento da realidade dos jovens, que para os pais não foi fácil, Valenice. Em Nossa, muitas isso que caixas. você falou é muito importante, né? Imagina a convivência, muitas vezes as crianças deixadas com funcionários, né? Isso, de fato, a vista grossa as coisas, né? Uhum. Tem um lado, eu vou te dizer, tem um lado bom, né? Porque é você enxergar uma realidade que você não está Mas vendo. lógico, mas depende muito da pessoa que está enxergando se vai aproveitar a oportunidade para Melhorar a vida, reconhecer né? y É. tener a coraje en decir, hola, no puedo olhar más para el lado. Está pasando aquí, dentro de casa, y qué bom que vino la pandemia para poder ayudar a mi filho desde algún lugar diferente. ¿Sí? Claro. Eu acho que isso, assim como Isabel colocou minha mãe, aproveitou a pandemia para tomar aulas de inglês, eu acho que tudo depende também como nós nos coloquemos para aproveitar esta oportunidade, Valdenice. Para el Sim, que es negador y para aquel que no quiere enxergar, es una complicación, ¿concordás? Porque está frente claro. a una realidad y que no puede ocultar. Para otros, tal vez digan, ¿sabes qué? Es una oportunidad de crear una nueva ponte con mis filhos, una nueva forma de dialogar, reconocer, tal vez pedir perdón por alguna cosa que uno fiz o que yo me descuidé y darme una segunda oportunidad, o darle una nueva oportunidad. Eu acho que Uhum. com esse conceito gostaria também, tal vez, terminar en esta live y lo que significa todo lo que nos está dejando la pandemia. Eu acho tan importante poder ver de esto una oportunidad o de crecimiento, o de mudanza, o de ser solidario con otro, o de repente, Valdenici, hoy a vulnerabilidad desde otro y a mañana sea nosa. Entonces, eu acho que isso é muito importante, me explico? E explicarle àquele que não está bem que, de novo, hoje pode ser ele, amanhã pode ser eu. E tudo bem, porque eu acho que é parte da vida. E em tudo isto, que bom que estamos agora, neste momento, 20, 30 pessoas vivas, pudiendo contar a história, Valdenice, e E tentando que a buscar gente uma não solução. está sozinho nas nossas angústias, entende? Isso, E assim, eu acho que serviu de fato para balizar tantos relacionamentos, de tornar os relacionamentos verdadeiros, porque esse descontrole todo trouxe as pessoas que como elas são, né? total. Os nossos valores, a gente botou tudo na balança novamente, o que vale a pena, né? O que não Sim. vale. Nossa, tem muita coisa boa também. Você tem toda a Muito. razão. Você tem toda a razão. Nós vamos sair com muita coisa boa disso Y também. sabes una cosa, yo voy a también reconocer una cosa muy importante. A pandemia trouxe teu trabalho y el mío a este espacio. Y de É alguna verdade. manera, no, y de alguna manera, Valdenici, para aquellos que no tienen acceso, que están longe, que no conocen, nos hemos conseguido traerles un poquito así de información y de esperanza, de que busquen, de que encuentren, de que si no están satisfechos con la vida que tienen, puede haber una mudanza. Yo acho eso tan importante, tan importante. Y ser solidarios.
Si hay algo Isso é que tiene... crescimento, é crescimento, é Sí. crescimento. Fez parte das nossas vidas, infelizmente ou felizmente. Sei lá se a gente Mira não quién, pode ay, ser. dice, si me preguntaron una cosa boa da pandemia, puso alguien, foram as lives com essas. Obrigadas duas. Sim, eu acho que muita coisa se revirtió e muita coisa talvez se voltou a poner no lugar que mereciam. E espero que isso aconteça com os médicos, Valdenice. Porque eu acho que os Vamos. médicos estão precisando de uma recolocação na sociedade, ¿sabes? Eu acho que hemos vivido épocas que el jogador de fútbol era fantástico, los influencers, los actores, y el médico era uma coisa assim meio anônima. E em tudo isto da pandemia, o médico voltou a ter a importância que deveria ter. Eu acho que do ponto de vista individual, sim, nos hospitais, sim, salvando as vidas, sim, mas do ponto de vista de sociedade, Falta dos muito. políticos, não, entendeu? Eu acho que eles foram, de fato, menosprezados aí. Bem, Né? então, fecha você. Oi, que gostaria que feche você com alguma coisa assim. Você sempre é uma pessoa dentro do consultório com os pacientes, además de muito realista, de motivarlos a que busquen qualidade de vida. Então, gostaria que fecharas com essa intenção a live de hoje. Tá, o que eu tenho para falar é que eu sou uma pessoa que tem muita esperança na vida e muita esperança nas pessoas. Eu sempre acho que as coisas vai ficar tudo bem, né? Então eu acho que cada um de nós a gente tem que parar de se lamentar e começar a buscar saídas para que a gente melhore. E eu tenho certeza que quando nós melhoramos, nós trazemos à nossa volta pessoas melhores também. Nós temos que fazer a nossa parte. E reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer o que não vai bem. E tentar usar essas ferramentas lógicas que parecem bobas, como o dia a dia de um ser humano. Nós somos animais, nós precisamos comer, nós precisamos relaxar, nós precisamos fazer exercício, nós precisamos amar e sermos amados. Manter a integridade física gera um bem-estar mental. Total. As coisas estão altamente relacionadas. E eu acho que a gente precisa prestar atenção em nós mesmos. Parar de ver coisas nocivas, de coisas que são inverídicas. Buscar informação verdadeira. Tá, eu tenho que usar máscara? Vou perguntar para o meu médico. Eu tenho que lavar a mão 1000 vezes? Vou perguntar para o meu médico. Busquem fontes verídicas das pessoas que estão se informando, que estão sempre atualizadas no que é verdadeiro. Porque a gente não pode ficar mais uma vez na mão de oportunistas. As pessoas vão ficar bem, mas cada um de nós tem um papel. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso, porque faz um conjunto muito melhor. Tá? Então, eu acho que você trouxe um negócio... Eu estou dando estatística do ruim aqui, você trouxe um negócio sensacional, que é o lado bom. Que é o lado Claro, claro. Y né? tiene que ser, y porque ¿sabés qué? Mira, ¿sabes por una de las cosas que eu escolho este país? Es por el astral das pessoas. E as pessoas estão perdendo isso, Valdenice. E eu me explico, o brasileiro sempre é uma pessoa optimista, uma pessoa que sempre vai encontrar um jeito. Y de unos años para esta parte y con la pandemia comenzaron a ficar tristes con razón, con derecho. Hay problemas políticos, hay problemas económicos, hay problemas de falta de trabajo, todo esto que falamos hoy. Mas a esencia de este país es un país de alto astral y tienen que recuperarlo y tienen que buscarlo y donde lo tengan que encontrar, lo tienen que salir a buscar. Eu acredito na qualidade de vida, 100%. Mas depende muito da atitude da pessoa. Então, se nós hoje, com a doutora Valdenice, conseguimos esclarecer, trazer informação, mas para, sobretudo, incentivar-los a buscar outros horizontes, outro dia a dia melhor, valeu a pena a nossa live. E outra coisa, se não for possível arrumar essa força interna, procurar um profissional de saúde mental. Psicólogos, psiquiatras,
para tentar resgatar toda a vida que a gente tem dentro de nós, não Bien. é? Muito. Están Obrigada, asistiendo desde Maria Paula. Australia. Bueno, Eu te Australia, amo Estados sempre Unidos, mais. Portugal, Argentina, sin matar desde Nueva York, a todos los que asistieron, que están preocupados, busquen porque tiene que haber. Y tal vez con las pequeñas cosas, busque su forma de dormir, su alimentación, su actividad física, hasta hallar un profesional que le dé las respuestas que tal vez hoy no está consiguiendo hallar sozinha. Isso. Obrigada, Valdenice. Siempre Beijo es un placer. enorme. Obrigada. Você está muito linda, de unha oscura, maquiada. Olha, Foi minha pedido. amiga está Fui lá hoje correndo. tudodebom.com. Beijo. Te quero Tchau, muito. gente. Obrigada Obrigada a todos a todo o por público. assistirem. Obrigada. Muito obrigada. Fica gravada. Boa noite, obrigada. Tchau.